Bora então começar o nosso vídeo de hoje para trazer os detalhes a respeito dessa história envolvendo o zagueirão Ian Souto, jogador de apenas 20 anos de idade, que chegou no Goiás nessa temporada vindo do Floresta lá na disputa da Copa do Nordeste. Informação que chegou da Turquia ainda nesta manhã de sexta-feira, do Ekrem Konur. É um cara que aqui no Brasil obviamente não é muito conhecido, mas no Instagram ele está presente no Twitter, né? Desde 2009, com mais de 200 mil seguidores, e também no Instagram mais de 600 mil, ou seja, ele dá muitas notícias tanto do futebol espanhol, algumas aqui do futebol brasileiro também. É um cara que tem boas fontes e confirmou essa transação, né? Essas negociações para a transferência do Ian Souto para o Villarreal da Espanha ou também o Real Betis. Essa informação ela ficou assim um pouquinho meio estranha, porque a primeira página a falar sobre esse assunto foi um site, né, um site chamado Estádio Desportivo, ainda nesta última quinta-feira, onde falou a respeito do Ian Souto, e nessa mesma matéria tinha colocado que o Goiás era uma das principais potências, um dos times que mais jogavam bem no futebol brasileiro nos últimos anos, o que a gente, torcedor, obviamente sabe que não é verdade, né? Porém, aí sim, com essa confirmação do jornalista turco, dá um pouquinho mais de credibilidade. Um cara desse aí com mais de 1 milhão de seguidores, né, nas suas redes sociais somadas, certamente não cairia numa furada dessa. Então deve sim ter alguma coisa a respeito de uma negociação entre Goiás, Villarreal e Real Betis. Eu consegui confirmar uma fonte importante dentro da equipe esmeraldina, garantiu que até o momento não chegou nenhum tipo de proposta oficial para a equipe esmeraldina, mas consegui confirmar uma informação muito importante: a porcentagem, quanto que o Goiás tem de direito a respeito do jogador, né? Ele que só veio do Floresta, a equipe esmeraldina não teve que tirar nenhum centavo do bolso para a sua negociação, chegou ainda na disputa do Campeonato Goiano, né? Segundo informações, 50% pertencem ao Goiás e os outros restantes para a equipe do Floresta, que negociou justamente o Ian Souto com essa intenção. Caso ele fizesse uma boa Série A, o Campeonato Goiano também com a equipe esmeraldina, e pintasse uma negociação envolvendo cifras, aí sim, né, o Goiás ficaria com esses 50% e o seu contrato em definitivo, com vínculo até dezembro de 2024, e o restante, né, 50% também iria para a equipe do Floresta, onde ele jogou nessa temporada de 2021. Achei até uma negociação inteligente. Agora, pintando proposta, a gente começa a pensar, né, poxa, será que não compensaria o Goiás ter pagado um pouquinho mais e ter ficado com o percentual do jogador? Mas a gente tem que pensar também o seguinte, né? O Goiás não tem grana para ficar investindo em jovens jogadores como, por exemplo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras também. Então, esse tipo de negociação com um jogador que é pouco conhecido e vem para o Goiás mais com essa taxa de vitrine, e principalmente, né, o contrato do Ian Souto é 100% do Goiás. O Goiás não tem, por exemplo, um empréstimo e o vínculo oficial é com o Floresta, nada disso. O seu contrato vai com o Goiás até dezembro de 2024, 50% para a equipe esmeraldina e os outros restantes para o Floresta. Então foi sim uma negociação inteligente ainda lá no comecinho do ano, né? Segundo informações do site Transfermarkt, o seu valor de mercado gira aí na casa de 150 mil euros, até um valor considerável se a gente considerar que o Ian Souto tem apenas 20 anos de idade, mas na cotação atual daria mais ou menos 750 mil reais. Por esse valor, certamente o Goiás não fará negócio. Isso porque a intenção da equipe esmeraldina, tanto com o Ian Souto quanto também com o Da Silva, que é outro zagueirão que a diretoria aposta bastante, é negociar eles mais para frente, esperar agora essa janela de transferências fechar, que já se encerra lá no dia 15 de agosto, e dar mais chances para os jogadores, tanto nessa disputa do Campeonato Brasileiro, no ano que vem no Campeonato Goiano, e aí sim, a partir de 2023, na metade do ano aqui para nós, que é quando reinicia a temporada europeia, deverá ser a prioridade da diretoria do Goiás em negociação com jovens jogadores. Isso pode, por exemplo, valer para o Pedrinho, jogador das categorias de base, o próprio Renato Júnior, vamos ver aí sobre essa sua situação contratual, o Vitor Hugo e por aí vai. Ou seja, a intenção do Goiás não é fazer grana agora de imediato, e sim dar mais experiência para esses jogadores, mais partidas importantes na Série A do Campeonato Brasileiro e conseguir cifras maiores daqui para frente. Mas não é impossível, né? Caso essa proposta do Villarreal ou do próprio Real Betis chegar muito forte, por exemplo, 10 milhões de reais, aí não tem como, né? O Goiás realmente, se passar dessas cifras assim, de 3, 4 milhões de euros, certamente irá negociar o Ian Souto. Assim que eu tiver mais detalhes a respeito dessa proposta ou não do futebol espanhol, trago aqui para vocês.